Bem, então, na parte de História, unidade 7, que trata agora sobre a complementação das civilizações clássicas, né? Na unidade anterior foi a Grécia Antiga, agora a Roma Antiga, foi o outro dos grandes povos da antiguidade. Começando pela ocupação e pela formação da cidade de Roma, né? Era uma cidade, depois virou uma cidade-estado, com um amplo território. Mas vamos lá. Roma surgiu numa área montanhosa, que tinha pequenas comunidades pastoris. Essas comunidades usavam as colinas para duas coisas. Primeiro, para criar os rebanhos de animais e como defesa contra invasores, porque era mais difícil de atacar por causa exatamente dessas colinas. Essa ocupação da área, ela começou no primeiro milênio antes de Cristo. Essas comunidades eram formadas por núcleos familiares, denominados gens. A autoridade máxima em cada núcleo familiar era a figura masculina, era a figura do homem. Ele administrava as propriedades e ele tinha domínio sobre a mulher, sobre os filhos, sobre os escravos, sobre a propriedade em si. As mulheres, olhem só, elas eram restritas apenas à função doméstica e a cuidar dos filhos, tá? Meio parecido com o que era na Grécia, né? Aliás, a gente vai ver várias semelhanças com a Grécia. A formação da cidade-estado romana foi a partir do século 8 a.C., ou seja, no primeiro milênio antes de Cristo, quando esses núcleos de pastores, chamados gens, que a gente acabou de comentar, esses núcleos de pastores começaram a se juntar, formando comunidades maiores. Os historiadores não têm muitas fontes sobre esse período, não têm muita certeza, mas eles acham que a cidade de Roma era um local que os etruscos, um povo da antiguidade, os etruscos usavam como entreposto comercial, ou seja, usavam para embarcar mercadoria, receber mercadoria, entreposto comercial às margens do rio Tigres. E por causa da capacidade de produção agrícola, das terras férteis, serviu de agrupamento para os gens. Os gens começaram a se agrupar nesse local onde foi criada Roma. É o que acontece. A terra era fértil. E como havia muito excedente agrícola, isso aumentou o comércio, muita riqueza circulando, e atraiu outros povos para a região. Agora, a cultura romana não explicava-se, não. Na verdade, a cultura romana explicava a fundação da cidade pela mitologia. Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos, eram filhos do deus Marte com uma mulher mortal. Eles foram abandonados perto do rio Tigres e só conseguiram sobreviver porque uma loba os pegou para amamentar e proteger. Quando eles já eram adultos, o Rêmulo brigou o Rômulo brigou com o Remo, matou o Remo, e ele acabou fundando Roma nesse local onde eles tinham sido abandonados. Tá? Essa é a parte da mitologia. É mais provável que seja mesmo a questão de ser uma área fértil, onde havia entreposto comercial, e lá os gens começaram a se agrupar por causa da fertilidade e da boa produção agrícola. Agora, importante vai ser cobrado de vocês, olha lá. A organização política de Roma teve três períodos distintos: o período monárquico, monarquia, o período republicano e o período imperial. O período monárquico ele foi desde a fundação da cidade até o ano 509 a.C. Opa, tem um C a mais aqui, né? Antes de Cristo. Pronto, saiu o C. Já o período republicano, ele foi de 509 a.C. até 27 a.C. E o período imperial foi de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, tá? Os anos, acredito que não vão ser cobrados de vocês, mas é importante saber os três períodos: monárquico, republicano e imperial. Vamos ver agora as características de cada um deles, tá? O período monárquico, como a gente já disse, são poucas fontes históricas e por isso os historiadores eles se baseiam nos relatos lendários, nos mitos da cultura romana para tentar extrair como era a vida na época. Bem, no período monárquico, a organização política, né? Houve o governo de 7 reis. Então, durante a monarquia foram 7 reis. Rômulo, que foi o fundador de Roma, foi o primeiro deles. O que o Rômulo fez?
ele dividiu a população em cúrias. Cúrias eram grupos de homens de onde era feito o recrutamento militar. E ele formou as instituições políticas que contribuíram para o governo de Roma. Mas quais eram essas instituições políticas lá da monarquia? As mais importantes eram o Senado, ou Conselho de Anciãos. A palavra Senado vem de senex, que significa pessoa de muita idade. Tá? Então, por isso que era Senado, ou Conselho dos Idosos, Conselho de Anciãos. Tá? E a Assembleia Popular, que era formada pelas cúrias. Essa que a gente acabou de ver, olha, a cúria é que eram os grupos de homens de onde era feito o recrutamento militar. Bem, o Senado escolhia o rei, servia como conselho consultivo do rei, o rei consultava o Senado, e o Senado discutia as leis que o monarca, que o rei apresentava. Olha um detalhe interessante: o Senado escolhia o rei, mas o rei não passava de pai para filho? Não. Na monarquia romana, o monarca, o rei, não era hereditário. Quando ele morria, o Senado escolhia outro, tá? Esse Senado, que servia de consultor para o rei, ele era formado por 6 senadores escolhidos pelo rei entre os homens da família de maior prestígio. Olha lá o que a gente pode afirmar. Eram escolhidos entre das famílias de maior prestígio, que tinham mais riqueza, os nobres, estrutura aristocrática. Tá? A monarquia romana tinha uma estrutura de aristocracia, porque quem governava, na verdade, eram as famílias nobres. Os 6 senadores eram escolhidos do rei dentre essas famílias nobres de maior prestígio, e eles aqui escolhiam o próximo rei. Já a Assembleia Popular era formada pelas cúrias, de novo, grupos de homens que eram a base para o recrutamento militar. Essa Assembleia Popular, ela que promulgava a lei, ela que fazia valer a lei, que dava os poderes ao rei e votava as leis propostas pelo Senado. Ou seja, os senadores, eles examinavam, discutiam as leis que o rei apresentava, mas depois quem aprovava era a Assembleia Popular. Beleza? A sociedade romana, nesse período da monarquia. E olha lá, isso é importante, tá? Nesse período da monarquia, a sociedade romana tinha 4 grupos sociais: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Patrícios eram a elite romana. A patrícia era o termo patricinha hoje, eu acredito que não é disso aí. Patrícia era a elite, patricinha é aquela pessoa que quer ser da elite. O sentido acho que é esse aí. Patrícios eram a elite romana, a nobreza. Eram aquelas famílias que tinham as melhores e maiores terras e tinham mais gado, e que dominava as instituições políticas. Acabamos de ver, né? Essas famílias de maior prestígio, que eram os patrícios, dominavam o Senado. Foi aí que deram o nome Patrícia? Não, patricinha eu acredito que é daí, não tenho certeza, né? Porque é nesse sentido, mas não tenho certeza. Os plebeus, né, eram a maior parte da população romana. Os plebeus eram os pequenos agricultores, os comerciantes, os pastores, os artesãos. Os plebeus, eles eram livres, não eram escravos, mas eles não tinham o direito de participar do governo, nem do Senado, nada. Eles não participavam, não podiam ser rei, eles eram excluídos das instituições políticas, tá? Os clientes, olha lá, patrícios, plebeus, clientes, depois escravos. Os clientes, eles eram plebeus, mas eram plebeus que eles dependiam dos patrícios. Por quê? Porque eles não tinham propriedade, não tinham terra, não tinham nada. Então, eles prestavam serviços para os patrícios e os patrícios pagavam. Então, os clientes, desculpa, os clientes dependiam dos patrícios para sobreviver. E, por último, os escravos. Os escravos eram as populações conquistadas em guerra. Quem Roma conquistava, a população virava escravo. Eles não eram considerados cidadãos e não tinham qualquer direito. Tá? No período da monarquia, eram poucos escravos. Depois, quando Roma começou a expandir, na República, que vai ser a próxima organização que a gente vai ver, aí aumentou muito. Mas na monarquia eram poucos, porque Roma não fazia muitas guerras de conquista. A família era o centro da sociedade romana e era patriarcalista, ou seja, o patriarca, o pai, era a autoridade na família. Já comentamos isso logo no início, né?
as famílias formavam clãs e os clãs se reuniam nas cúrias, né? E aí, um dia, essa monarquia terminou, né? E o Mike estava mostrando que o negócio estava rindo. Olha lá. O último rei de Roma foi um sujeito chamado Tarquínio. Por que, que acabou a monarquia? Por que, que esse sujeito foi o último rei de Roma? Porque ele tentou mandar sozinho. Lembrem que o rei tinha o Senado junto com ele para comandar. Esse Tarquínio, ele tentou tirar os poderes do Senado e da Assembleia para ele poder mandar sozinho. E ele se lascou. O Mate estava rindo aqui do se lascou. Ele se lascou por quê? Quando ele tentou tirar os poderes do Senado e da Assembleia, aí todo mundo se revoltou contra ele. Os patrícios e os plebeus se uniram, se revoltaram e expulsaram Tarquínio da cidade. Vaza daqui, Tarquínio! E a partir daí foi que começou a República, mas para um próximo vídeo que a gente vai terminar isso só fazer exercícios agora.